Amém, glória a Deus. Sejam bem-vindos, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, que estão em sua casa. Aproveito esse momento para pedir para você compartilhar nosso link com alguém conhecido, com o seu grupo de família, para que pessoas também possam adorar o Senhor conosco, pessoas possam ouvir a palavra de Deus, palavra abençoada nessa noite, pessoas sejam edificadas nessa noite. Vamos começar orando. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa quarta-feira. Paramos, ó Deus, nosso trabalho, nesse meio de semana, para estar na Tua casa, para Te cultuar. Te peço Tua bênção para nós que estamos aqui. Os irmãos estão em suas casas, ou quem sabe no celular, no trabalho, na rua, onde estiver, Pai. Abençoa cada um, que seja edificado, que seja abençoado através desse culto, dos louvores, da mensagem, cada oração, que o Senhor possa tocar nos corações. Nós que estamos aqui, Pai, precisamos da Tua bênção, da Tua graça. Muito obrigado pela Tua presença, porque o Senhor prometeu estar presente. Estamos reunidos aqui nessa noite no Teu nome. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus olhos sempre te exaltarão. Sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, eu sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo. Pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo. Pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, que estás no meio de nós. Te exaltamos com louvor. Jesus, te entronizamos. Jesus, te entronizamos. Declaramos que és Rei,
A ti fazemos o trono de louvor. A ti fazemos o trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Comer, Jesus te entronizamos. Jesus te entronizamos, declaramos que és rei, que estás no meio de nós. Te exaltamos com louvor. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Te fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvor. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem. Oh, vem Jesus, nossa vida, toma o teu lugar, a tua igreja, Senhor, toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? É um prazer estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, e essa oportunidade de estar falando um pouco da sua palavra. Cumprimento também os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que Jesus abençoe e que estejamos aqui ouvindo, da parte de Deus aquilo que Ele falou ao meu coração e que fale também ao coração dos irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para mim é um grande prazer, realmente, É uma alegria, é um prazer imenso quando eu sou convidada a falar, Eu sei que às vezes a gente fica um pouco nervosa, mas Jesus está aqui, amém? Porque a palavra dele diz, Ele mesmo que disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então temos que crer que Jesus está aqui, está no meio daqueles que com sinceridade professam seu nome e buscam a sua face. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o amor incondicional de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus nos ama, amém? Mas todos os dias, irmãos, temos que confiar nesse grande amor que Ele tem por nós. Essa é a nossa parte importante, A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um amor que se dá, e a gente tem que todo dia confiar que Jesus nos ama, como foi cantado aqui, não importa a circunstância, perto quero estar sempre perto dele, porque ele nos ama. E hoje o texto que eu vou colocar aqui, que vamos meditar, é sobre como Jesus foi, que aconteceu isso no passado, mas até hoje, ao encontro dos seus discípulos, no momento que eles estavam tristes, desanimados, mas Jesus, com todo o amor, com toda a sua graça, com todo o seu carinho, ele se aproxima desses discípulos. E com todo o amor ele fala o que esses discípulos precisavam ouvir para sair daquela condição de tristeza,
daquela condição de decepção que eles estavam passando. Vamos ver? O texto é em Lucas, desculpem, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. É um texto que eu gosto muito, porque para mim tem muitas mensagens aqui nesse texto. É os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, a partir do versículo 13. Muitas mensagens tem aqui, né? Fala sobre a importância de estarmos meditando na palavra, lendo a palavra, fala de Jesus, né, indo ao encontro desses discípulos, fala do caminho, os caminhos que devemos tomar. São muitas mensagens, a gente for ler realmente com muita calma, mas hoje eu quero trazer a parte de Jesus se encontrando com esse discípulo, o amor que ele demonstra, incondicional, que sirva de lições para nós hoje. Jesus nos ama, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância que estejamos passando, de qualquer momento, mas Ele está conosco. Amém? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos dele estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: és tu, o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres no nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhe disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Pronto, vamos parar aqui no versículo 27. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Deus. Tua palavra que é viva, que é eficaz, a tua palavra que nos ensina, que nos inspira, que nos corrige, mas também que nos enche de alegria e de paz. Nesta hora eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo venha falar ao meu coração e ao coração de todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Temos aqui um relato de Lucas, né? Marcos também relatou, né, em Marcos 16, mas o relato de Marcos foi bem mais, né, resumido. Mas Lucas detalha aqui esse acontecimento. Lucas é o único autor gentil da Bíblia. Lucas não foi chamado como apóstolo, né? Não era dos 12 apóstolos, mas eu creio que Lucas, né, foi um servo do Senhor que acompanhou Jesus, né, com a curiosidade, mas que o aceitou como Senhor da vida e chega a escrever o Evangelho de Gentios. Ele também era um médico, cooperador e companheiro de Paulo nas viagens. E Lucas mostra Jesus como um homem perfeito.
Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente vê Jesus como um homem perfeito. Ele sempre traz, e em Lucas tem alguns textos que não estão nos outros evangelhos, né? Que ele especialmente escreve com detalhe, com muita precisão. Então, meus amados irmãos, o que aconteceu com esses discípulos? Por que será que eles de imediato não reconhecem Jesus? Esse é um momento que estava de um contexto, para alguns, tristes, né? Aliás, a maioria deles estavam tristes, porque Jesus estava morto, né? Mas como ele disse que já fazia 3 dias, Jesus já estava vivo, amém? Mas eles ainda estavam como diz a palavra aqui, cegos, como que não tinham entendido tudo que Jesus, nos 3 anos que caminhava com os seus discípulos, explicava sempre para ele: olha, importa que o Filho do Homem padeça, que sofra, que seja maltratado, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Falava claramente. Mas sabe o que é que acontece, queridos? As expectativas, não é? O que é que aqueles discípulos, o que é que aquele povo, a gente sabe no contexto dessa história que eles estavam sendo dominados pelos romanos, né? O jugo romano, os judeus estavam sem pátria. E a expectativa deles era que veria o rei, né? O Salvador, para tirar o povo daquela escravidão romana, daquele jugo romano, daquele domínio romano. E sempre viam, quando os profetas falavam, na mente deles era: não, tem que vir um que venha nos tirar dessa opressão. Então chegou Jesus, né? O Messias chegou, o Messias prometido, desde o Antigo Testamento, os profetas, nos Salmos, e finalmente ele chegou, nasceu, como o profeta disse, que ele ia nascer de uma virgem, que ele ia nascer em Belém, foi tudo profetizado, e Jesus nasce. Mas Jesus veio com um reino muito melhor. Não era um reino político. Então foi isso que aconteceu com os discípulos. As expectativas. O reino que ele esperava era um reino deste mundo. Mas Jesus veio com um reino maior, que é o reino eterno. Aleluia. Jesus disse: olha, meu reino não é deste mundo. Mas eles não entenderam. E muitas vezes nós também estamos assim. Não entendemos o que Jesus é. Porque se a gente entender quem Jesus é e o que ele veio fazer, não vai ter motivo para a gente desanimar na fé. Amém, queridos? Não vai ter motivo para a gente desistir, porque a gente vai dizer: não, a minha salvação é mais importante do que tudo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, não, eu estou firme, porque eu sei em que eu tenho crido. Como disse o apóstolo Paulo, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o final. É nele que eu vou confiar, porque ele vai me dar a vida eterna, porque ele já me deu a vida eterna, que é o mais importante do que tudo. Tudo isso aqui vai passar, não é assim que Jesus disse? Tudo passa. Mas a minha palavra permanece para sempre. E é nessa palavra que temos que confiar. Então esses discípulos aqui, eles estavam como que olhos fechados, porque a expectativa era outra. Esperavam um reino diferente do que Jesus veio anunciar. Então quando Jesus morreu, ficaram: poxa, o Filho de Deus, o tão amado. Eu ouvi os céus abertos e dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Como é que agora fizeram isso com ele? Porque ele teve que sofrer, porque ele teve que ser crucificado como um criminoso, como um malfeitor. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Era plano de Deus para nos salvar. Amém, querido? Salvar a mim e salvar você que está nos ouvindo essa noite. Eu me lembrei, eu lendo essa passagem hoje, de uma música que a gente cantava dos Vencedores, né, na minha época de jovem, que dizia assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, ou hippie até se disse até, mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus,
Filho de Deus, o Salvador. Então, se todas as pessoas vissem Jesus como o seu Salvador, nós não temos condições de nos salvar com as nossas próprias obras, com as nossas próprias palavras, mas se todos vissem Jesus como o seu Salvador, o mundo seria diferente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses discípulos estavam tristes, queridos, porque suas expectativas eram outras, mas mesmo assim, o mais importante é que Jesus, de onde ele estava, né, ele viu que aqueles discípulos estavam indo por um caminho que não era para ir. Quando eles saem de Jerusalém e vão para Emaús, isso foi o que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles queriam fugir, eles queriam escapar, estavam indo embora. Não, Jesus morreu, estão dizendo que ele está vivo, mas eles não estavam acreditando. Então eu vou para Emaús, quero saber de ficar aqui não, tem um monte de romano aí, daqui a pouco me pegam, me matam. Não, eu vou embora. Mas Jesus é tão bom, aleluia, tão amoroso que disse: não posso deixar isso acontecer. Eles têm que ficar em Jerusalém, eles têm que ser revestidos do alto, eles precisam receber o Espírito Santo para poder eles continuarem a pregar com toda ousadia. Então Jesus se aproxima daqueles discípulos. E assim Jesus faz conosco. Amém? Jesus faz assim conosco. Ele não quer que ninguém saia do caminho. O apóstolo Paulo diz lá em Timóteo: é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Ele não quer que ninguém se perca. Ele vai buscar aquela ovelha perdida. Ele deixou as 99, ó, fiquem aqui, eu vou buscar aquela que se perdeu. A parábola do filho pródigo, ele fica ali, ó, esperando, meu filho vai voltar. E quando ele vê o filho, ele corre, né? É a figura de Jesus ali, abraçar aquele menino que se afastou. Então Jesus faz assim conosco, ele não quer que a gente se afaste da presença dele, amém? Nada pode nos separar do amor de Deus, disse o apóstolo Paulo, nada. Então Jesus vai ao encontro daqueles discípulos, com todo o amor, começa a conversar com ele. Interessante, o que é que vocês estão conversando? Você não sabe o acontecido? E no versículo 17 diz: eles então pararam tristes. Às vezes, querido, nós queremos basear nossa fé em sentimentos, em emoções. A fé não é sentimento, a fé não é emoção, a fé é certeza, a fé é convicção, a fé tem que estar aqui, tem que estar no coração, mas você tem que pensar. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, use o capacete da salvação, use o escudo da fé. Né? Não é sentimento, não é emoção. Aqui eles estavam movidos por sentimentos, por emoções, né, negativas. Medo, tristeza, né, decepção, esperança frustrada, né, como quem fugindo, fuga. Tudo isso, às vezes, camufla a nossa fé. Então vamos ter cuidado. A psicologia diz que os problemas acontecem porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções e com o livre-arbítrio que nós temos. Às vezes pegamos nossas emoções e ficamos ali, tristes, chorosos, decepcionados, frustrados. Não, aí a primeira atitude é: não vou mais para a igreja. Quantos têm se afastado por causa disso? Têm deixado a comunhão porque se sentem frustrados, se sentem decepcionados, tristes, né? Porque isso, ou por qualquer outro motivo. Enquanto não é essa, isso não é fé. A fé é certeza, a fé é convicção. Não importa o que você está sentindo, você tem que crer. Nós temos que crer nas promessas do Senhor, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o único que não nos decepciona. Né? No versículo 24 e 25, ele diz assim, no 25, ó tolos, né, tem tradução que diz nécios, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e os profetas, explicou o que constava a respeito dele
em todas as Escrituras. Então, Jesus é o único que não nos decepciona. Ele quis abrir os olhos daqueles discípulos, né? Abra os olhos. Vocês precisam saber o que é que está acontecendo aqui. Não, não é o fim, não é a derrota. Muito pelo contrário, agora é que somos vitoriosos, é a vitória sobre a morte, é a vitória sobre Satanás. É necessário que acontecesse isso comigo, porque agora sim vocês serão vitoriosos, se vocês crerem em mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé em Jesus, como eu já falei aqui, não pode ser baseada em sentimentos. O nosso culto tem que ser racional, né? É assim que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos queriam desistir de Jesus, mas Jesus não desistiu dele. E Jesus não desiste nem de mim, nem de você. Aleluia. Os discípulos também não estavam conhecendo quem Jesus é, a sua missão, não é? Ele veio para nos salvar, é interessante. Ele veio para nos perdoar. Então, devemos ficar atentos a isso. Às vezes as pessoas, tudo querem culpar até Deus pelos acontecimentos, né? Eu já vi pessoas dizer que Deus é o culpado até dessa pandemia ter acontecido. Já ouvi isso, cadê Deus? Por que Deus deixou isso acontecer? Aí eu pensando, engraçado, os homens sem seu livre arbítrio para fazer o que querem, né? E fazem. Mas quando dá errado, a culpa é de Deus, não é? Querem culpar Deus. Mas Jesus é bom e Ele nos ama, amém? Ele ama o mundo todo. Os homens é que não reconhecem esse amor e fazem o que Ele quer, usam da sua liberdade para fazer o que querem, né? Para ser um melhor do que o outro, uma nação quer ser melhor do que a outra, e dá nisso aí. Não temos certeza o que foi que causou, o que provocou esse acontecimento que estamos vivendo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, não foi Deus, né? Não foi Deus, foi o homem. Foi o coração do homem, né? Foi o orgulho do homem. E se este homem se voltar para Jesus e reconhecer como Salvador, o Senhor tem muito a fazer por nós, pela nossa nação e por todas as nações que invocarem o nome dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O amor incondicional de Jesus vai até você, vem até a mim. Não importa as circunstâncias, não importa o que estamos passando, não importa o momento. Foi um momento de dor? Foi. Ninguém queria ver seu mestre sendo morto daquele jeito. Mas foi um momento também de alegria, porque Jesus está vivo. Porque Ele ressuscitou como Ele prometeu. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E depois no verso 28, né? Agora eu vou ler o restante do que aconteceu. Depois que Ele explica toda a Escritura. E aí eles insistiram com Jesus, fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. E Jesus entrou e ficou com eles. Estando com ele à mesa, Jesus pegou o pão, abençoou e partiu. Abençoar, o partir do pão é a comunhão. Aleluia. Por isso que temos que estar aqui sempre. No momento da ceia, no momento da comunhão, do partir do pão, não devemos nunca deixar, só se não tiver como. Mas se você não falte este momento, porque foi nesse momento, quando Jesus pega o pão e abençoa e parte, é que os olhos deles se abrem e eles reconhecem que era Jesus. Aleluia. Jesus está aqui na comunhão, irmãos. Tem bênçãos que nos é dada na comunhão. Nunca diga, eu não quero ir para a igreja. Só diga que eu não posso, quando você não puder mesmo. Mas se você pode vir, venha para a comunhão, irmãos. Porque a nossa comunhão que vamos ter lá na glória tem que começar aqui. Amém? Tem que começar aqui.
Se você não quer vir comungar, não quer estar aqui com os irmãos comungando, como estaremos juntos na glória? Se lá vai ser todo mundo junto? De todas as tribos, de todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Jesus vai reunir uma igreja só. Temos que começar a entender isso. É na comunhão que recebemos as bênçãos do Senhor. E os olhos dele foram abertos e disseram: por acaso o nosso coração não ardia quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? O Espírito Santo já estava ali movendo o coração deles com a palavra. Nunca devemos também de menosprezar a palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia, vamos meditar, porque Jesus disse que as Escrituras dele testifica, não é? Vamos estar firme, todo dia lendo. É quando nós lemos a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você está se sentindo desanimado, triste, achando que sua fé está... estou meio triste, não sei. Abra a palavra. Peça a palavra a Jesus, converse com Ele, diga: Senhor, me mostre. E o Senhor vai mostrar. Ele vem até você, porque o seu amor é incondicional, porque o seu amor é grande, porque Ele só quer o nosso bem. E na mesma hora foi que eles fizeram, voltaram para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém, aleluia. E lá eles se reúnem com os 11 e ficam ali esperando a promessa do Pai. E eles confirmam: é verdade, o Senhor ressuscitou. E eles contam aos discípulos tudo o que aconteceu no caminho e como reconheceram no partir do pão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, irmãos. Amém? A sua misericórdia é muito grande para conosco. A sua graça, o seu amor. E o Jesus te chama hoje, você que está ouvindo pelas redes sociais. Se você ainda não fez uma aliança com Ele, faça enquanto é tempo. Enquanto a porta da graça ainda está aberta para você entrar, entre, porque não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, venha Jesus. Esses discípulos voltaram. Eles entenderam a mensagem de Jesus. Eles reconheceram que Jesus era o Salvador, o Messias prometido. Não como um rei político, não como um rei que viesse, cuidar das coisas terrenas, mas o reino eterno. O reino de Jesus é um reino eterno, para salvar nossas almas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a palavra que Jesus me deu para trazer hoje para os irmãos. E que Deus nos abençoe. E eu gostaria de, nessa noite, também fazer uma oração antes de... Gostaria que, se algum irmão... Os irmãos têm algum pedido especial, eu gostaria de orar. Algo que esteja no seu coração, que esteja lhe incomodando. Como estavam esses discípulos? Eles estavam tristes por causa de um acontecimento, decepcionados. Mas se tem algum irmão aqui, ou também alguém que está nos ouvindo, nos assistindo pelas redes sociais, também se coloque agora, porque eu vou orar. Vamos ficar um pouco de pé, quem puder. E se você quiser falar, ou se quiser vir aqui à frente, ou mesmo aí onde você está, se tem algo que está no seu coração te incomodando, alguma tristeza, alguma dor, alguma decepção, saiba que Jesus está com você, caminha com você. Ele não te deixa nem um instante. E Ele quer hoje dizer que volte, quer tirar você dessa condição, como Ele tirou esses discípulos da condição de tristeza. O choro pode durar uma noite. Ele quer dizer que a gente pode ficar triste por um pouco, um momento, por alguma coisa que nos acontece. Mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vem. Jesus ressuscitou, Ele pode ressuscitar os nossos sonhos. Ele pode ressuscitar tudo em nossa vida, porque Ele ressuscitou. Ele saiu da condição de morto e está vivo, está entre nós. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso eterno Senhor, Jesus, nosso Salvador, o Senhor está vivo. A Bíblia diz que o Senhor está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Neste momento, Senhor, apresento aqui os meus irmãos,
aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão, Senhor, nos assistindo pelas redes sociais. Ó Deus, se nesta hora em seus corações existe uma dor, uma tristeza, ó Deus, uma decepção, uma frustração. Ó Pai, pedimos nessa hora, assim como o Senhor caminhou com aqueles discípulos, e o Senhor deu a sua palavra, e o Senhor tirou daquela condição de tristeza, de dor, e eles voltaram alegres para Jerusalém, e se uniram aos outros, Senhor. Ó Pai, pedimos que nesta hora o Senhor agora também concede esta bênção a esse irmão, a esta irmã. Ó Deus, vá tirando do seu coração toda a dor, toda a tristeza, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a frustração. Ó Deus, toda a angústia. Ó Pai, toda a emoção negativa que não te pertence, Senhor. Aleluia. Pedimos que nessa hora, Pai, o Espírito Santo, Consolador, consola esses corações, porque o Senhor, Pai, nos abraça. Ó Deus, o Senhor caminha conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, eu creio que o Senhor está aqui, porque a tua palavra é verdadeira, tudo que o Senhor falou é verdade. E eu creio, Senhor, e nós cremos, meu Deus, que tu és o nosso Deus, o nosso Jesus Salvador. Toca agora nesses irmãos, Senhor. Toca no meu irmão, toca na minha irmã e tira essa dor. E faz ele sair aqui, ó Deus, com saltos de alegria, louvando e glorificando o nome do Senhor, pela vitória da ressurreição. Ressuscita os sonhos, ressuscita, Senhor, a vida. Traz alegria nesse coração, meu Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio. E a todos que creem dizem amém e graças a Deus. Amém, aleluia. Graça e paz, igreja. Gostaria de finalizar esse culto com a música. Mas antes eu gostaria de dizer algo que está no meu coração. Eu e minha mãe, nós conversávamos a respeito da vida cristã. Minha estimada e querida mãe estava pregando aqui. Nós conversávamos a respeito da vida cristã. E eu tenho muitas amizades que deixaram Cristo, porque disseram que a vida cristã é mais difícil do que a vida no mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que as pessoas acham isso? Porque as pessoas que já estão no mundo não sabem o que é nadar contra a corrente. Não sabem o que é nadar contra o sistema do mundo. Por isso eles acham que viver para Cristo é mais difícil. Porque para Cristo requer uma renúncia, requer um sacrifício diário. E você precisa reconhecer que precisa dele todos os dias. Se você não faz isso, você não vive a vida cristã. E aí você acha que a vida cristã é mais difícil porque você está passando por uma luta e por uma dificuldade. Deixa eu dizer uma coisa para você. No mundo não é melhor. Porque pelo menos a vida pode até ser difícil. Mas Jesus, ele falou, tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Pelo menos eu tenho Jesus e venci o mundo. Então deixa eu dizer algo para você antes de cantar essa música. Nós precisamos do Senhor todos os dias, queridos. Não deixe que Ele aparte do teu coração. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis. Vamos cantar, aleluia. Preciso de ti.
Vamos orar, vamos entregar a Deus esse culto. O culto não encerra quando termina o evento aqui na igreja. O nosso culto ele é contínuo, né? Você vai sair daqui, vai para sua casa, você que está em casa vai desligar, né, a sua rede social, mas você continuará prestando culto a Deus. Amém? Então levante suas mãos em forma de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, esteja sobre a sua família, sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela superfície da terra. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo mal, que tenhamos uma semana, um restinho de semana abençoado, e no domingo nos encontramos aqui em nome de Jesus. Amém. Forte abraço.